DENIT. E devo dizer, senhor depoente, senhoras e senhores senadores, nós estamos falando talvez de uma das áreas mais complexas do Brasil. Eu não conheço, fui governador por 8 anos, não conheço, quero ser apresentado a um governador, ou que me coloquem, que eu faço questão de aprofundar os conhecimentos, que não tenha tido problema na execução de obras rodoviárias durante sua gestão, independente de ter alguma culpa ou não ter culpa. É complexo, envolve muitos interesses e envolve, inclusive, um despreparo do país para o desafio que essa área requer. Falo isso para cumprimentar já de antemão Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pela maneira clara, eficiente e objetiva com que respondeu os questionamentos até aqui e tenho certeza responderá até o final dessa audiência. Eu queria dizer que é importante que devemos lembrar nesse começo, queria lembrar que há 10 anos atrás foi criado o DENIT. Há 10 anos. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E não foi criado o DENIT porque as coisas estavam às mil maravilhas no Ministério do Transporte, não. Porque o Ministério dos Transportes passava por vários problemas. Eu era governador nessa época. Endossei e renovei minha confiança, inclusive no presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele se dispôs a mudar a estrutura do Ministério do Transporte no Brasil. Naquela época, 90% dos projetos do Ministério do Transporte, como bem você lembrou, eram feitos por 9 empresas. 9 empresas de consultoria. 9. Hoje, esse número mudou bastante. São mais de 50 empresas que concorrem para a elaboração de projetos. Permite uma parte? Só um pouquinho, senador. Agora que está as mil maravilhas, então. Eu já lhe permito. Mérito. Só um pouquinho. É porque o problema é político aqui. Enquanto ele for técnico, eu acho que está indo muito bem. E Vossa Senhoria trouxe questões técnicas para cá, que eu acho da maior importância. Quero botar um pouco mais. 60 empreiteiras tomavam de conta das obras rodoviárias no país. Hoje são mais de 300. Senhor pagou, meus colegas senadores, eu não estou pondo isso aqui para fazer nenhuma acusação a governo passado ou a outros colegas. Eu também tive que me explicar, especialmente meu sucessor, o governador Binho, uma pessoa honesta, decente. Exatamente por ser honesta, decente, passa dificuldades, até para ser ex-governador, está tendo que responder uma série de processos por conta de uma obra no Acre, a BR-364, que Vossa Senhoria citou. Mas a obra BR-364, que só está saindo, porque começamos ainda no governo do presidente Fernando Henrique, que nos confiou e nos delegou, depois o presidente Lula e agora a presidente Dilma, por conta do envolvimento direto do Estado e da intenção de romper com uma situação gritante para todos nós. A pedra que é usada no Acre vem da Colômbia. O cimento tem que ser importado para ser jogado num chão, num solo que não tem nenhuma resistência. E o custo do quilômetro é questionado e deve ser questionado. Mas, aí eu queria aqui, já que o tempo é um adversário, eu acho que aqui nessa audiência nós temos que separar aquilo que é problema e que tem resposta daquilo que é problema e não tem resposta. Há muito tempo o Brasil está procurando promover mudanças na aplicação dos recursos na área de transporte, especificamente por conta do volume de recursos envolvidos. Eu gostaria que Vossa Senhoria, se pudesse, fizesse um paralelo sobre os custos de obras, de grandes obras no Brasil e fora do Brasil, porque nós temos empresas que fazem obras aqui e fazem fora. Essa é uma coisa importante, porque aquilo que não tiver justificativa e resposta, aí é caso de polícia. E não duvido que tenha muitas situações que envolvem o transporte que seja caso de polícia. Esse caso das denúncias, eu acho que já está na PGR, o Ministério Público já está apurando e nós, certamente, vamos ter uma resposta. Mas acho muito importante que o Senado esteja cumprindo o papel dele, inclusive os colegas da oposição, mas especialmente aqui foi um convite feito pelo meu companheiro Blairo Maggi e também pelo meu colega
e companheiro Aloysio Nunes, que prontamente Vossa Senhoria atendeu, e quem sabe dessa maneira a gente enfrenta melhor os problemas que o Brasil ainda tem. Falo isso porque há 10 anos atrás, 65% das estradas do Brasil estavam numa situação insatisfatória do ponto de vista técnico, matando gente, inviabilizando o país. Hoje esse número caiu para 35%, mas ainda é muito. Ainda tem muito a ser feito. E o questionamento que eu faço para Vossa Senhoria, no rumo, sem deixar nada fora, no rumo é dizer, o que é que encarece as obras no nosso país hoje? Licenciamento ambiental, qual é o peso disso? A demora de ter anuência de órgãos que estão diretamente envolvidos, Vossa Excelência já citou pelo menos 4 órgãos. Como é que significa essa mudança num país que em 10 anos transportava 500 milhões de toneladas e hoje transporta quase 1 bilhão de toneladas, para citar o setor do agronegócio, por exemplo? Em 10 anos, nós dobramos o número de veículos nas estradas, em 10 anos dobramos o número de carga transportada nas mesmas estradas. E quanto tempo demora, com mais detalhe, senhor Pagou, por favor, quanto tempo demora de fato para uma obra sair? O senhor falou em 2 anos, mas eu acho que 2 anos são aquelas obras que têm melhor sorte. E em 2 anos o preço original vira quanto? Porque muda. Então, eu só queria aqui dizer que é muito importante o Senado, antes de entrar no recesso, entrar nesse tema, procurar esclarecer esse tema, e Vossa Senhoria está colaborando, porque eu tenho que dar um testemunho aqui. Vossa Excelência tem alguns defeitos que eu conheço. Deve ter outros que eu não conheço, mas o que eu conheço é de ser duro, firme, como foi com o meu Estado. Eu tive que fazer uma audiência a Vossa Senhoria, porque também nós fomos duros, até para pedir desculpa, por conta de alguns termos que alguns colegas usaram no trato com Vossa Senhoria. Mas eu sei da dureza e do grau de exigência que nós sofremos no Acre por conta da execução de obras. E eu acho isso qualidade, não é defeito. É qualidade. Eu não estou aqui autorizado por ninguém a fazer a defesa de ninguém. Eu só estou querendo aqui que a gente possa aprofundar e esclarecer isso. Acho que o presidente Fernando Henrique, e aí meu querido senador Aloysio, não tem nenhum paralelo, nenhum comparativo. Ele fez certo quando ele criou o DENIT. O presidente Lula, quando pensou numa reestruturação do DENIT, eu queria que Vossa Senhoria também respondesse. Por que que o presidente Lula, antes de completar 10 anos do DENIT, estava propondo uma reestruturação desse órgão, que é tão importante para a infraestrutura do país, quando nós temos uma presidente que está decidida a dar um passo importante histórico no sentido de consolidar a infraestrutura do nosso país? O senhor acha que na estrutura que temos hoje nós vamos atender a um país que cresce e se desenvolve ou não? E aí, por último, senhora presidente, eu sei que a senhora já me deu a tolerância dos 5 minutos, estou vendo ali que tem mais 1 e 20. Eu só queria dizer que também acho que devemos separar as questões que podem estar em volta de um tema tão delicado e tão importante para o país como esse, de ilações ou de tentativa de atingir pessoas que não têm razão de ser atingidas. Estou me referindo ao ministro Paulo Bernardo e à ministra Gleice. São pessoas rigorosas, pessoas que cumprem um papel importante de gestores nessa República, na nossa República, e Vossa Senhoria já esclareceu sobre isso, e eu só queria aqui, encerrando, aqui, agradecer Vossa Senhoria por ter vindo e dizer que, e eu encerro com isso, senhora presidente, dizer que é muito importante, tenho aqui pelo menos mais 20 senadores que vão fazer arguições, vão fazer questionamentos, vão talvez até colocar alguns pontos que ainda não foram lembrados nem pela imprensa, nem por nenhum de nós, senadores que já falamos. Acho que a imprensa tem um papel importantíssimo a cumprir nesse momento do país. Não me associo àqueles que satanizam, até sofro também com isso, mas é muito importante a imprensa livre. Mas eu gostaria de dizer que nós não podemos incorrer num erro grave no nosso país, nem aqui no Senado, que às vezes por conta de alguma suspeita ou de alguns questionamentos, a gente já julgar e condenar as pessoas sem que elas tenham o direito de colocar, pelo menos, a sua versão. E a vinda de Vossa Senhoria aqui foi muito importante. A sua versão foi colocada de maneira clara, objetiva e corajosa. E, obviamente, depois do apurado que o Ministério Público Federal certamente fará e outros órgãos competentes, como o Tribunal de Contas, a própria CGU, nós teremos esclarecido definitivamente esse tema tão complexo que há uma década está
na agenda do nosso país, que é a aplicação de recursos no Ministério do Transporte, a execução de obras no Ministério do Transporte. Muito obrigado.